Cara, eu queria chamar a atenção para um ponto aqui, porque assim, eu vejo algumas coisas desnecessárias dentro do futebol. E uma delas é isso. O pessoal marcou lá, mandou para mim lá no Instagram, o que o Neto, lá dos donos da bola, tinha falado a respeito do Tite, né? Porque assim, o Neto acusou o Tite ali de querer fazer uma média, de ser um demagogo em relação à entrega da medalha do Campeonato Carioca para o Carlos Vitor, que foi o técnico do Nova Iguaçu. Para quem não sabe, no final do jogo, o Tite foi lá e entregou a medalha, deu a medalha, presenteou a medalha dele, de primeiro colocado, para o técnico do Nova Iguaçu. E várias pessoas elogiaram a atitude do Tite, falando que foi uma atitude legal, foi uma atitude de reconhecimento. Inclusive, o próprio Carlos Vitor colocou nas redes sociais, agradecendo a homenagem que recebeu do técnico Tite. Que aí o Neto ele não gostou disso. Começou o programa, né, escrachando o cara, falando um punhado ali de acusações infundadas, falou que o cara quis fazer média, que isso, que aquilo, chamou o cara de demagogo, falou que o cara não tá nem aí. A atitude do Tite mostra que o campeonato não teve importância nenhuma pra ele, porque ele cedeu a medalha dele a um outro treinador, etc e etc. E, mano, o que eu penso a respeito disso? Cara, eu penso a respeito que o Neto não tem nada a ver com o que o outro faça. Não tem nada a ver com isso. Assim, eu acho que ele está tremendamente mordido com o Tite desde lá de trás. Que o Tite não quis vir pro Corinthians, que o Tite não quis abraçar o Corinthians. E ele está utilizando isso como uma forma de tentar descontar essa frustração e essa raiva que ele adquiriu do treinador. Porque, na minha opinião, a atitude do Tite, seja ela, sei lá, mano, se o Tite fez isso para atrair mídia ou não, mas acima de tudo, tem que ver o que a atitude do Tite representou para o técnico do Nova Iguaçu. Do ponto de vista do técnico do Nova Iguaçu, ele ficou muito lisonjeado com a homenagem. E foi muito legal essa atitude do Tite fazer isso, porque mostra respeito e reconhecimento ao adversário, mostra pro grupo do Flamengo que ele é um técnico que reconhece a boa qualidade dos outros, em termos de caráter ali, de métrica, de humildade, sabe? De você criar uma equipe sólida, uma equipe humildemente sólida, porque é um exemplo, isso que ele faz, essa atitude que ele teve, o exemplo de ter a boa competitividade, o exemplo da boa ação, enfim, várias coisas. E aí, eu acho engraçado, ô Neto, que quando outros técnicos têm atitudes ali de doação disso, de doação daquilo, você super elogia aí. Você não acusa o cara de ser demagogo, você não acusa o cara de querer fazer mídia, você não ofende o cara. E aí o Tite vai lá, faz aquilo e você simplesmente detona, escorraça o cara. Mas infelizmente, pessoal, dentro hoje das redes sociais, dessa interação entre programas tradicionais que estão na TV aberta e também estão nas redes sociais, virou marketing você xingar os outros, virou marketing você atacar os outros. Eles entendem que ali dentro existe uma liberdade de expressão, mas liberdade de expressão é uma coisa, liberdade de opinião é uma coisa, ofensas são outras. O que ele fez foi ataques e foi ofensas. Na minha opinião, tudo bem ele não concordar com determinadas atitudes, ele não é obrigado a concordar com tudo, mas também ele não precisa ofender e sair por aí escorraçando o cara. Então, realmente, muito lamentável a atitude que ele teve. Isso por uma dor de cotovelo, clara dor de cotovelo. Se o Tite estivesse no Corinthians, eu duvido que ele falaria isso. Se o Tite estivesse no Corinthians e teria tido a mesma atitude, eu duvido. Na verdade, ele ia abrir o programa dele falando assim: toca o hino do Corinthians, Cascão! Que fase que o Corinthians tá! Que técnico maravilhoso! Tite, você representa o torcedor, você representa a fiel, a humildade, a simplicidade. Era isso que ele ia falar. Certeza, mano. Era isso que ele ia falar. O que você espera de um cara que num programa mete o pau no Abel Ferreira e no outro super elogia, rasga elogios? Ela se posiciona de acordo com aquilo que convém. Só pra quem perguntou lá no Instagram, minha sincera opinião sobre isso. E hoje, pessoal, é dia de... What's up? Hi, Jira. We brought you here today to let you know. De Palmeiras versus Liverpool do Uruguai, lá no Allianz Parque. Hoje o Endrick e mais alguns jogadores aí não estarão em campo, porque serão poupados. Os ingressos não foram vendidos da maneira como se esperava. Até agora, apenas 22 mil ingressos foram vendidos, dentre quase 40 mil disponíveis. Isso porque os ingressos estão um absurdo de caro. Um absurdo. E eu, inclusive, falei sobre isso no vídeo de ontem.
quando comentamos ali a forma como a Leila separa o torcedor palmeirense do Palmeiras, né? Sempre faz questão de fazer essa distinção, essa separação, infelizmente. E esse valor extremamente abusivo dos ingressos para os jogos do Palmeiras, eles é a representação clássica disso. Representação clássica. Um jogo de fase de grupos, um jogo ainda de início de competição, já estar com preços tão e tão elevados como estão. Então, infelizmente, as pessoas começam a se evadir e dar prioridade para jogos mais importantes, de maior peso, de maior relevância. Além disso, você sabe que quanto mais você consome ingressos caros hoje no Allianz, você ganha uma fila de prioridade para em jogos mais importantes. Então essa é outra maneira também de você elitizar o acesso de torcedores palmeirenses a jogos. Então você tem que ir em jogos que custam caro, frequentemente, para poder ter a priorização de ir em jogos mais importantes, fazendo uma clara relação consumo-importância do jogo caro com o jogo importante. E isso faz com que as pessoas com maior poder aquisitivo fiquem mais propensas aí no jogo. Lamentável essa atitude. E o Abel ontem deu uma entrevista lá no Canal 11, um canal de Portugal, no início do Campeonato Brasileiro. E aí ele citou alguns rivais. Quando ele foi questionado se o Palmeiras tinha algum favoritismo, ele falou que não. Olha só, aqui há 6 favoritos: Internacional, Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, e há sempre um ou outro que aparece, como foi no ano passado o Red Bull Bragantino. Mas vamos defender o que é nosso, com unhas e dentes. Posso garantir. Essa foi a frase do Abel Ferreira ontem lá no Canal 11, o canal de Portugal, a respeito do Campeonato Brasileiro. Ele só tá falando isso para não ficar chato, para não parecer que ele tá querendo ser o maioral, isso e aquilo. Não, na verdade eu acho que ele falou isso porque realmente é a opinião sincera dele. Se tem uma coisa que o Abel ele não tem, é essa questão do já ganhei. O Abel, ele não é técnico de já ganhei. Isso ele não é, tá? Ele pode ter os erros dele, ele pode ter as falhas ali nas eliminações como aconteceu no ano passado, só que ele não é aquele técnico do já entramos com a vitória com o jogo ganho. Ele foi extremamente sincero quando ele cita ali Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro como times aí competitivos, porque todos os elencos se reforçaram, todos os elencos vêm em busca de um mesmo objetivo, que é vencer as competições. O Flamengo tem uma cobrança enorme por conquistar mais títulos esse ano. Assim como Atlético Mineiro também, assim como Internacional também, assim como o próprio Palmeiras também. Quando ele coloca esses times aí como favoritos, realmente é o ponto de vista sincero dele. E pessoal, vocês viram lá, né, toda a situação que o Vasco tá vivendo nessa questão da licitação do Maracanã. Teve uma notícia que não agradou muito aí, não vai agradar muito os vascaínos não, viu? Porque os caras já tentaram colocar o Botafogo nessa licitação, John Textor pulou fora. E agora, mais uma vez, né, durante a madrugada, o governo do estado do Rio de Janeiro, olha só, o governo do estado do Rio de Janeiro divulgou nessa madrugada de quarta-feira a avaliação sobre as propostas para a licitação do estádio do Maracanã. O Santos foi incluído na proposta apresentada pelo Vasco em parceria com a W Torre, mas a comissão de licitação considerou que a participação do Peixe na proposta feria o edital e o regulamento geral das competições da CBF. Então o governo do Rio de Janeiro já mais uma vez corta mais uma das documentações entregues ali por Vasco. Já teve a documentação do Botafogo que não foi enviada, então foi negado os jogos do Botafogo, e agora os jogos do Santos também é negado. Pra quem não sabe, o Santos também tá ali, ó, com a W Torre, tem um esquema lá, e eles tinham incluído até jogos do Campeonato Paulista dentro do Maracanã. Olha isso, mano. Vê se faz sentido um negócio desse. E a Leila alertou, tá? A Leila alertou o presidente do Santos, a W Torre não tá sendo ética com a gente, estamos tendo problemas com eles de repasses financeiros, de contratos, estou te avisando. E aí o presidente do Santos, mesmo assim, ainda insiste com essa parceria. E isso tá acabando sobrando lá pro Vasco também, né? Que tenta de todos os jeitos conseguir essa licitação, que tá cada vez mais distante. Coloca nas opiniões aí, galera. O que vocês acham a respeito de tudo isso? Tamo junto, valeu, falou, até mais e bom jogo aí pra todo mundo. A gente volta com todas as impressões aí dessa liberta. Valeu!